Fala, empreendedor! Neubert da Seve Conte Contabilidade. Nesse vídeo de hoje, nós iremos abordar as principais crenças sobre a contratação dos funcionários por parte dos empreendedores. Iremos listar aqui algumas das crenças limitantes que impedem você de fazer a admissão do seu colaborador da forma correta. Primeira crença limitante, primeiro mito: irei assinar a carteira do meu colaborador daqui 3 meses. Essa é uma das crenças mais comuns em que o empreendedor ele acredita que ele pode assinar a carteira depois de 3 meses de experiência no seu estabelecimento, na sua empresa. E isso não funciona dessa forma. É necessário que desde a admissão, ou seja, desde que foi acordada a contratação desse colaborador, ele passa por um processo de exame admissional e, feito o exame admissional, ele já fica apto a trabalhar. Além do exame admissional, também tem que entregar as documentações solicitadas para que a admissão seja feita e ele fique apto para trabalhar. O contrato de experiência, ele já aborda justamente essa crença que o empreendedor tem. Ele acredita que ele pode primeiro fazer uma experiência de 90 dias para depois assinar a carteira do colaborador, e não funciona dessa forma. Você assina a carteira, admite o funcionário e faz um contrato de experiência com ele para fazer essa admissão. Assim você vai ficar dentro da legislação e evita multas, penalidades, processos trabalhistas, entre outros questionamentos, né, parte do trabalhador e desgaste com o próprio colaborador, desgastes de questionamentos internos ali. Então, esse é um mito, né, que os empreendedores têm, e ele precisa ser quebrado para que você faça a coisa de forma correta e tenha menos prejuízo financeiro para o seu negócio. Outro mito que os empreendedores têm em comum: registrar o meu funcionário fica mais caro ou custa mais caro para o meu negócio. Aí é um equívoco gigante pensar dessa forma. Por quê? Porque a partir do momento que você não registra, não admite de forma legal o seu colaborador, você corre vários riscos. Dentre eles, se você contrata, por exemplo, uma colaboradora do sexo feminino. Se você contratar e ela ficar grávida, você que vai ter que arcar, a sua empresa terá que arcar com as despesas relacionadas à licença maternidade, caso ela não tenha sido registrada. O mesmo vale para questões relacionadas a acidentes de trabalho. Quando você não registra colaborador, por achar que custa caro, quando ele, por eventualidade, ingressar contra você uma ação trabalhista, você corre o risco de pagar tudo isso, muitas das vezes com multas e juros e correções. Vai gerar um desgaste, você vai ter que recorrer a um advogado, né, especialista no direito trabalhista, e pagar, né, ter as custas desse advogado. Então, se nós formos aí colocar em prática os custos envolvidos, fica bem mais barato você fazer o correto, que é admitir esse funcionário e pagar as verbas dele, o INSS, o FGTS, as férias e 13º, porque são direitos desse trabalhador e não tem para onde qualquer empresário, por mais que ele contrate formal ou informalmente, ele não tem como se esquivar, né? Não tem como ele deixar de recolher os impostos devidos e pagar esse colaborador, esse trabalhador, porque mesmo sem registrar, ele pode te acionar legalmente, né, pela justiça, e você fica com risco inerente aí, um risco embutido aí no seu negócio. O mesmo vale para algumas modalidades de contratação por PJ, contratação como microempreendedor individual. Mas isso é um assunto para outro momento. O terceiro mito que muitos empreendedores têm, aí eu já abordou ele um pouco no primeiro tópico, mas a gente vai reforçar aqui, que é: irei contratar a pessoa, farei uma experiência de 90 dias, posterior a isso eu vou assinar a carteira dele. Então, assim, já foi até abordado um pouco antes, o contrato de experiência ele lhe permite fazer essa experiência com o colaborador. Esse contrato de experiência te acoberta para fins legais, você vai estar ali com esse colaborador registrado, admitido com o exame admissional certinho, pagando as verbas lá, o FGTS e o INSS. E caso no fim desse período de experiência você não queira contar com esse colaborador, ele não tem um perfil para trabalhar com você, você pode fazer a demissão utilizando ali a modalidade de contrato de experiência, e você não precisa arcar com custos como aviso indenizado para esse colaborador. Mas tem que se atentar à questão de datas. O contrato de experiência ele tem que ser cumprido
por ambas as partes. Dentro das cláusulas, quem decidir rescindir o contrato antes do final da experiência poderá arcar aí com alguns custos com relação aos dias que teria para poder trabalhar. Então, você vai ter que pagar uma multa referente aos dias ali que não foram trabalhados, foram acordados no contrato de experiência e, por algum motivo ou outro, você teve que fazer a rescisão antes. Então, esses dias eles contam ali para que você tenha um valor, né, uma multa aquitada, da mesma forma se o colaborador pedir essa demissão, pedir essa rescisão de contrato anteriormente. Então, esse contrato inicial, o contrato de experiência, ele serve para resguardar ambas as partes. E ele é muito bom porque você vai ter a experiência com o colaborador, vai poder verificar o perfil, se atende às suas demandas aí na sua empresa e você não fere nada com relação às legalidades. Quarto mito, quarta crença que todo empreendedor tem. Se eu admitir um funcionário, registrar a carteira dele, ele terá muitos direitos e poucos deveres. Isso é um mito que muitos empreendedores têm por desconhecer muitas das vezes a própria legislação trabalhista ou por falta de orientação. Como deve ser feita essa admissão? Como deve ser feita essas conversas, essas tratativas iniciais com o colaborador? Você tem que deixar tudo muito bem claro no contrato de experiência, deixar claro quais são as atividades que ele tem a fazer na empresa, quais são os deveres que ele tem, para que você evite problemas e questionamentos. Então, tudo que você faz de forma planejada ali no início, indicando para o colaborador horário de entrada, horário de saída, de almoço e também as atividades que ele tem que fazer, que ele tem que entregar no contrato ali, você já está deixando claro para ele os deveres que ele tem a cumprir com aquele contrato. E aí você vai ter o seu direito como empreendedor de cobrar que ele faça aquelas atividades. Lógico que para isso você não deve fazer isso de uma forma, vamos dizer assim, autoritária e nem decidindo por conta própria. Recomendo, nesse caso, envolver alguém do departamento pessoal ou de recursos humanos para que ele lhe forneça as orientações necessárias para elaborar, por exemplo, um bom contrato de experiência, um bom roteiro de atividades para aquele colaborador. Caso você já utilize um manual do colaborador na sua empresa também, é um ponto positivo e importante. Ou caso na sua empresa você tenha um regimento interno, um descritivo de cada atividades, né, por função, já vai resolver o seu problema com relação ao que você demanda daquele profissional, daquele colaborador na sua empresa. Quinta crença limitante por parte dos empreendedores: prefiro pagar tudo por fora, assim evito encargos trabalhistas. Não, você não consegue evitar encargos trabalhistas caso você faça a opção de contratar uma pessoa na informalidade. Que pode ocorrer de, por exemplo, você não recolheu o INSS daquela pessoa. Então, se você não recolhe o INSS, que é o direito previdenciário, que vai contar como tempo de aposentadoria, pode ocorrer de ele ingressar com ação trabalhista contra a empresa e você ter que arcar isso de forma retroativa, inclusive tendo que retificar várias declarações. Essas retificações podem gerar multas, juros e novas penalidades para a empresa. Então, além de você ter que arcar com os custos de um processo trabalhista por parte desse colaborador admitido informalmente, você poderá também ter que arcar com multas de retificações de declarações. Para evitar isso, a forma mais prática é admitir da forma correta, assinar carteira, período de experiência ou contrato normal, né, depois do período de experiência desse colaborador formal, porque assim você vai, de certa forma, o que eu costumo dizer aqui é que você vai diluir realmente esses custos, certo? Você não vai ter que pagar os custos integrais para esse trabalhador, você vai pagar os custos diluídos ao longo do contrato, seja de experiência, seja o contrato de trabalho, de forma que você vai diminuir os seus riscos. Além de diminuir seus riscos, você vai diminuir aí ações trabalhistas, multas, juros, desgaste para você mesmo como empreendedor. A vida do empreendedor já é cheia de muitos desafios. Esse desafio adicional, eu creio que, na minha opinião, não faz sentido e é o direcionamento correto, é admitir desde o primeiro dia, assinar carteira, registrar, fazer o exame admissional, para que fique tudo dentro da legalidade e você consiga trabalhar com mais tranquilidade o operacional do seu negócio, a gestão do seu negócio, que é o que vai fazer diferença para você. O sexto, crença limitante do empreendedor é: eu prefiro contratar informalmente do que formalmente, porque o colaborador não se sente tão estável no emprego.
Bom, essa aqui é uma crença limitante da anterior, vamos dizer que é um complemento, né? É um outro mito que não dá garantia de estabilidade ou o cara não vai se sentir seguro, é inseguro, né? O colaborador ele não vai se sentir inseguro se ele estiver trabalhando informalmente, muito pelo contrário, ele vai se sentir mais seguro ainda, porque ele sabe que você não está fazendo o correto, porque hoje acessou a internet aí, YouTube, Instagram, deu um Google ali, o colaborador sabe mais do que até mesmo o contador sobre os direitos dele, certo? E aí que mora o perigo. Ele, por posse dessas informações, por posse desse conhecimento, ele vai te confrontar, ele vai trazer à tona algumas situações, né? Vai falar que você não registrou a carteira dele, que você não admitiu ele, que você não está recolhendo o INSS, que você não está depositando o FGTS na conta dele, que você não está pagando o 13º, as férias. Podem ocorrer inúmeras situações em que esse colaborador ele vai se sentir na segurança e no direito de te cobrar e de questionar. Então, mais uma vez, o caminho mais seguro, mais correto, mais tranquilo para que você tenha aí o colaborador na sua empresa é realmente fazer a admissão. A admissão ela vai lhe dar essa segurança, vai dar segurança para esse colaborador, vai evitar até o que costumeiramente o pessoal chamou de turnover, que é o que? A rotatividade de pessoas na sua empresa. Vai diminuir essa rotatividade porque as pessoas que entrarem no seu negócio, eles vão se sentir seguros. Aqui eu estou protegido, meu INSS é depositado, o meu FGTS é depositado mensalmente, eles pagam 13º, pagam férias, tudo em dias. E você vai trabalhar de forma tranquila, com uma equipe que sente confiança na sua empresa, sente confiança no seu negócio, porque você cumpre aquilo que é exigido por legislação, exigido por lei. Você estará cumprindo as leis, cumprindo o seu papel como empreendedor, né, cooperando aí com todo mundo, inclusive deixando até um caminho mais tranquilo para que você possa crescer, porque você está fazendo o correto aqui, você não tem riscos de uma ação trabalhista. Esse conteúdo fez sentido para você? Esse conteúdo te ajudou a mudar um pouco a sua forma de pensar no seu negócio, até mesmo para evoluir, para melhorar, para crescer? Tudo que eu falei fez sentido para você? Então, para acompanhar mais conteúdos, eu peço que você se inscreva no canal caso você não seja inscrito, dê um like, compartilhe com aqueles empreendedores aí que precisam também dessas informações, dessa aula aí bacana sobre os mitos que a gente tem ao contratar, a fazer as contratações. Essa aí vai ser a nossa grande sacada aí para a mudança do seu negócio, a mudança de chave do seu negócio.